E o Ministério Público emitiu recomendação para as escolas adotarem medidas para coibir a evasão escolar. A recomendação administrativa foi proposta pela 24ª Promotoria de Justiça de Londrina. A medida prevê o cumprimento de programa de combate ao abandono escolar pelas escolas de Londrina e Itamarana. Os documentos foram direcionados para as secretarias municipais de educação e o Núcleo Regional de Educação de Londrina. E para trazer os detalhes dessa recomendação, nós estamos agora ao vivo com a promotora de justiça, a doutora Suzana de Lacerda. Bom dia, doutora Suzana, um prazer em recebê-la. Bom dia, o prazer é... Doutora, depois da pandemia houve um crescimento, na evasão escolar. A senhora tem essa porcentagem, esses números, e tem ideia do que aconteceu para a gente chegar nessa situação? Olha, exatamente os números nós não temos, inclusive a recomendação, ela solicita dados sobre cada um dos estabelecimentos que tenha um índice superior a 10% da evasão escolar, de acordo com o número de matriculados. E o que se busca é exatamente ter um panorama, uma radiografia, porque o que chamou a atenção no Estado há esse controle através de um sistema que chama SERP, e chamou muita atenção numa escola cívico-militar de uma região periférica de Londrina, nós temos mais de 300 alunos numa situação de evasão escolar. Isso não pode acontecer, é um número muito alto e o que o Ministério Público visou foi exatamente verificar se todos os passos da cartilha, que busca exatamente vários mecanismos para fazer com que esse aluno retorne para a escola, estão sendo feitos. Aqui no município de Londrina, a gente tem uma experiência bem sucedida, que são os professores mediadores, que têm esse papel de resgate dos alunos na situação de evasão escolar. Então, na verdade, a recomendação, ela busca reiterar um passo a passo que foi construído por diversos atores, dentre eles, inclusive, o Ministério Público, mas a própria Secretaria de Estado da Educação, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, as associações dos conselhos tutelares, que juntos construíram essa cartilha e esse passo a passo para o resgate dos alunos. Doutora Vinícius Buganza, da Jovem Pan News Londrina, nós temos aí diversos fatores que podem ter influenciado nessa questão da evasão escolar, como o aumento da pobreza e muitos adolescentes podem deixar de estudar para ir para o trabalho. Outro fator, por exemplo, a digitalização do ensino. Muitas pessoas não têm acesso e podem ter desistido por conta disso. Tem alguns fatores que impactaram mais nessa evasão? Sim, e o próprio adoecimento, das crianças e em especial dos adolescentes na questão da saúde mental. Muitos adolescentes tiveram dificuldade de voltar à escola, a questão da socialização. Todos os pontos que foram elencados por você, eles estão absolutamente corretos. Mas os adolescentes deixaram de considerar a escola um espaço de socialização. E isso também dificultou o retorno. Infelizmente, como se diz, perdeu-se o ritmo da atividade escolar a partir da dificuldade de muitos deles terem acesso à questão da educação digital, ou se sentirem desestimulados, ou se sentirem deslocados, ou não se sentirem essa forma de ensino. Então, se sempre a questão da evasão escolar, diante da vulnerabilidade de crianças e adolescentes, pelos mais diversos motivos, já era um desafio, pós-pandemia ficou um desafio ainda maior. Uhum. Bom, a senhora falou aí desse pós-pandemia, na verdade a gente teve esse ano, vamos dizer assim, já de retomada, de voltar realmente para as salas,
E a senhora também citou aí o programa de combate ao abandono escolar. A senhora acha que a Secretaria Municipal e Estadual agiram de maneira suficiente aí para fazer essa contenção, ou ele é um problema grande demais para uma contenção em pouco tempo? Olha, os números da Secretaria Municipal de Londrina, eles são números melhores, bem melhores. A gente tem dados, inclusive por conta desse programa dos professores mediadores, que nos apresentaram situações bem melhores. No Estado, e aí eu volto a dizer, trabalhar com evasão de adolescentes é uma evasão mais complicada pela questão de muitas vezes esses adolescentes migrarem para o trabalho. A gente tem a questão da gravidez na adolescência, outros tantos fatores que aí acabam abarcando a questão da Secretaria Estadual que cuida do ensino médio ou do Fundamental 2 ou até da educação de jovens. Então, outros desafios se apresentam, às vezes esses jovens acabam sendo responsáveis pelo sustento da própria família. Os números da Secretaria Municipal de Itamarana, o Ministério Público ainda não tem o controle. E é preciso evidenciar também que essa promotoria, com essa característica de promotoria com atribuição específica da educação, é uma promotoria recente. Então, esses dados eles estão sendo agora angariados, resgatados, e o Ministério Público está buscando se aproximar dessas redes para que a gente tenha esses dados de uma maneira mais clara e evidente. Então, é difícil ainda nesse momento dizer quem foi bem ou mal sucedido. A existência de um sistema que nos traga a transparência nos dá tranquilidade para que a gente possa fazer essa avaliação. Doutora Suzana, a senhora falou de um número que me saltou muito aí aos olhos aqui, que é a questão de 300 alunos em evasão escolar numa escola cívico-militar. Nesse caso específico, ele representa quanto da escola? Me parece quase a totalidade aí da escola. Foi visto isso de uma maneira individual? Nesse caso, há um procedimento no Ministério Público específico para essa escola. A notícia é que essa escola tenha cerca de 800 matriculados, então vamos dizer que é quase um terço dessa escola, e é uma situação bastante grave e bastante preocupante. Então, em relação a essa escola, haverá um acompanhamento próximo, inclusive acompanhamento esse que já estava sendo feito, inclusive, pelo núcleo de educação. Em relação a outros colégios que apresentarem dados preocupantes, esse acompanhamento será feito pelo Ministério Público da mesma forma. Para a gente encerrar, promotora, qual que é a expectativa do Ministério Público com relação a esse prazo de melhora, né, da evasão escolar? Nós temos um problema sério, mas é um problema que não se resolve do dia para a noite, se resolve com planejamento, né, com estudo. Como é que o Ministério Público enxerga daqui para frente que isso deve ser feito? Olha, a proposta trazida por essa cartilha de combate à evasão escolar, ela é muito boa. E ela traz uma proposta de engajamento da comunidade e de organização da rede. Quando eu digo rede, o engajamento da escola como um todo. Então, da direção, dos professores, da equipe pedagógica, órgãos colegiados, uma participação democrática, e pensar que essa busca ativa desse aluno que não comparece à escola, ela não pode ser uma busca meramente protocolar, uma cartinha, uma mensagem de WhatsApp. Ela deve necessariamente chegar, se preciso for, até visitas à residência desse aluno. Isso que é fundamental e a cartilha traz.
chegar ao Ministério Público ou ao Conselho Tutelar uma notícia de que esse aluno abandonou é a última situação. A escola deve esgotar todos os caminhos e as possibilidades que ela tem de trazer esse aluno para a escola antes disso virar algo judicial ou disso ser encaminhado ao Conselho Tutelar para que se torne algo de punição ou de abandono intelectual. Tá certo. Doutora Suzana de Lacerda, promotora de justiça, agradeço muito suas informações, estamos abertos aqui para ampliar essa discussão, trazer esse debate, né, que é tão importante nesse momento, e desejo sucesso aí no trabalho. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade da gente tratar desse assunto tão importante Sim. nesse momento, e lembrando também que a presença de alunos, crianças e adolescentes na escola também é uma forma da gente controlar a questão da vacinação, que é algo que nos preocupa também, como promotora da saúde, que nós estamos com uma cobertura vacinal muito abaixo daquela que precisaríamos ter. Com certeza. Obrigada, doutora Suzana. Até mais. Até mais. Ouvimos então a doutora Suzana de Lacerda, que trouxe para a gente esses dados sobre a evasão chocante, escolar. Né? É chocante. E o dado dessa escola em específico, escola militar, né? Cívico-militar. Cívico-militar de 800 alunos. Tem 300 que evadiram da escola. Não estão mais estudando. É 1/3 da escola praticamente. Isso é um absurdo. Né? É um dado assustador. É claro que não é uma questão para ser tratada assim de forma rasa, né? Tem que voltar o aluno. São questões complexas. Você enumerou vários motivos aí que podem ter levado a isso. Agora é importante a gente ter uma promotoria que é voltada para a área de educação também, porque é hora de pegar firme e entender tudo isso, esse processo, porque a gente não pode ter números assim. A gente apresentou ontem aqui a situação, Londrina caindo deliberadamente aí no ranking de atenção a situações públicas, né? Ter essas informações, como ela falou, promotoria nova, mas reunir essas informações e entender o que cada um está fazendo. E ela falou, os dados municipais são melhores que os estaduais. Por quê? Né? Precisamos entender e ir a fundo nessa questão, né?